Muito bem, o São Paulo quer garantir a primeira posição no seu grupo da Libertadores e o São Paulo enfrenta o Libertad nesta quarta-feira no Morumbis. E aí tem a expectativa de se o Lucas e o Oscar vão jogar como titular, Arnaldo Ribeiro. Eu acho que dificilmente os dois juntos, né? Talvez um deles começando pelas condições que eles mostraram no retorno, né? O Lucas contra o Palmeiras não foi nem pro banco, né? Tinha muita questão do sintético, o Oscar entrou um pouco. Mas até pela oscilação dos garotos, eu acho que um deles pelo menos vai começar jogando. Aí eu jogo em casa, tal, Libertadores, jogadores mais experientes, acho que um deles começa jogando esse jogo contra o Libertad. E a tendência é que aí até a parada, e aí a gente vai ver como é que vai ser o encaixe dos dois juntos com o que foi construído nesse momento, né? Se saem os dois garotos, entra o Lucas e o Oscar, lá mais pra frente. Aí quem joga, o Lucas vai jogar do lado, fica Lucas Ferreirinha de um lado e o André Silva, com o Oscar no meio. Pode ser, mas só dá para jogar dessa forma se o Lucas estiver 100%. Porque senão ele não aguenta fazer lá o vai e vem na direita e tal. Acho que a mesma coisa se aplica ao Pablo Maia, né? Acho que ainda está longe. Mas, em tese, um deles vai começar jogando no jogo contra o Libertad, pelo menos. Tem uma inversão aí, né? Pelo menos até a parada. A Libertadores tem que deixar de ser prioridade. Nesse momento. Nesse momento. Mas eu falei, mas o time não aceitou. Não é que eu não aceitei. A questão não é essa. Agora, então empata a quarta-feira para ver como é que vai ficar o Morumbi. Tanto faz o São Paulo classificar com 12, 13 ou 14. Isso, mas como vai ficar o Morumbi é um problema do Morumbi. Se as maritacas se as maritacas não aceitam o momento do São Paulo, não dá para fazer milagre. Sei disso. Eu acho que não aceitam, de fato. Eu sei disso, mas é aquela velha história. É a frase do professor, né? A vida como ela é. A gente pode achar que tem que ser, não, porque vamos pensar, porque é o momento e tal. Eu também acho isso. Mas não é assim. Há um mês atrás, a galera queria que o Abel fosse embora do Palmeiras. Calma aí, galera. Assim? Calma. Então, mas essa é a coisa. Galera, de novo, não é Palmeiras. É outra história. É mais eu sei que não é Palmeiras. Fortaleza. Ou Internacional. São as comparações do São Paulo. Vai demitir o Roger? Não. Vai trocar, vamos colocar fogo no Beira-Rio? O que aconteceu com o Fortaleza agora com a... Reagiu. É assim, é insistir, não tem como, não tem segredo. Eu não estou discordando. O que o Massa está falando é assim, Lucas, 100% para começar, contra o Libertad ou contra o Grêmio? Mas o jogo do Grêmio é mais importante. É claro que é. Eu concordo com isso. Não significa que o São Paulo pode perder do Libertad. Não, perder é uma ameaça. Ou achar que empatado vai estar tudo bem. A torcida vai falar assim, pô, que legal, empatamos aqui com o Libertad. Mas se a gente não comunica isso, fica mais difícil de entender. Não, se a gente não comunica que as coisas podem acontecer, então também... nós estamos comunicando. Você pode simplesmente falar, não, acho que não vai acontecer. Não. Vai. Eu estou dizendo, existem 3 possibilidades num jogo: perder, empatar ou ganhar. Sim. Na Libertadores, empatar com o segundo não é uma tragédia. Pelo contrário, você deixa o segundo a 3 pontos. Tudo bem. E você praticamente garante o primeiro lugar do grupo. É só isso. Porque assim, se o São Paulo for desesperado nessa coisa, ele perder o jogo, aí ele complica. Sim. O São Paulo joga por 2 resultados: ganhar ou empatar. Contra o Grêmio, ele joga por um só. Sim. Ganhar. É só isso que eu tô falando. Só uma coisa, vendo de fora, vocês dois têm razão. Os dois estão certos. Um não tira a razão do outro. O Tironi tá certo, mas o empate provavelmente vai ter. Vai encheção de saco, pós-jogo, tal, vai ter. Porque... E a outra coisa é, peraí, se eu faço uma ótima campanha nos 4 primeiros jogos, é exatamente para poder usufruir de um calendário mais tranquilo na retinha final. Quem não pode fazer isso é quem foi mal no começo. O Botafogo tá se lascando, o Flamengo tá se lascando. Ou eles vão à Vera nesses últimos 2 jogos ou eles estão fora. Então, se o São Paulo, ele tem o direito, ele criou esse direito de usufruir de algumas coisinhas nas últimas Na única frente, porque na Copa do Brasil ele vai ter que ganhar, empatar pelo menos nos aflitos. É isso, só isso. Ele pavimentou a possibilidade de criar um cenário melhor. Fala. Não é só isso. Você tá meio que relativizando, porque o Tironi falou alto, né? Alto? Gritou. A vida o Morumbi vai aceitar. Cara, é inacreditável essa discussão.
O São Paulo tem que jogar a vida contra o Grêmio. Então põe o sub-bebê contra o Libertad. Pouco importa. Meu Deus do céu. Pouco importa. É Ferreirão, é Ferreiroide, é Pipinente. Põe aquele menino volante que nunca joga. Entendeu? Bobadilha que conhece. Cristo, onde vocês estão aonde com a cabeça, meu Deus? Não, eu não tô... Você está louco, você está pirando. Não, entendeu? Eu, pelo Os torcedores contrário. do São Paulo não estão entendendo. Eu apoio o tempo todo, porque eu acho que Caramba, que o ganhou do não é Libertad, ruim. 8-0, perdeu do Grêmio, desgraça. Mas é assim que as coisas desgraça. É assim que as coisas não estão adianta. colocadas no São Paulo hoje. Se você tem cobertor curto, as coisas cara. estão com cobertor curto, as coisas estão colocadas como se o São Paulo tivesse a obrigação de ganhar todas as partidas. Ele não tem time para isso. É só isso. Ele tem que fazer algumas opções, algumas coisas. E, de novo, o teu discurso não chegou até a população. E não é o discurso proferido por vários dos colegas. É como se o São Paulo fosse o São Paulo do Tele. E o São Paulo tem um dos elencos mais curtos do Campeonato Brasileiro. Ele está jogando 3 competições. E é o que vai ser simplesmente uma questão prática. Onde eu vou colocar todos os meus esforços nessa semana? No jogo do Brasileiro. Contra o Grêmio, claro. Nós estamos dourando a pílula. Mas é aquilo, você corre um risco. Se você não colocar todos os seus esforços no jogo de Libertadores, você corre o risco de não vencer. Porque o próprio clube transforma a competição numa coisa maior. Então faz parte. É até estranho, né? A torcida não aceita mais não ganhar em casa. O São Paulo vai jogar um monte de vezes em casa. Qual que é o ideal? Ganhar. Do Libertad, do Grêmio, do Mirassol, do Vasco e do Talleres. Tá bom. 5 jogos. Se o São Paulo não ganhar esses 5 jogos no Morumbi, qualquer empate vai ter uma chiadeira geral, mesmo que esse empate seja na Libertadores. Mas por que... Digamos que o São Paulo vença o Libertad, aí garante o primeiro lugar do grupo. Aí eu imagino que pelo menos contra o Talleres, vença os com caras quem? chegam assim, vai um sub-bebê. Vença com quem? Então, porque se tiver sequela pro jogo contra o Grêmio... Pois é isso. Tem tudo certo. Mas assim, por que o São Paulo precisa ganhar quarta-feira? Na quarta-feira? É. Não, tanto Para faz. dar uma satisfação. Ou por que o São Paulo precisa ganhar domingo do Grêmio? Sábado precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Então, e por que o São Paulo está na zona de rebaixamento? Porque na primeira rodada empatou com o Sport. Sim. Não é só ou porque isso. empatou com o Fortaleza? Não é porque só empatou isso. com o Cruzeiro? São vários fatores. Não é? São vários fatores. Qual foi o pensamento do São Paulo este ano? Não vai ter janela, vamos trazer jogador aqui assim, sem gastar dinheiro. E aí, para mim, foi um erro. Investir no Oscar e encurtar ainda mais o elenco. O Oscar foi pro jogo que eu disse aqui que não era para ir. Contra o Libertad. O Libertad, o time ruim. Foi com o Talleres. Foi com o Talleres. Se não fosse, não ganhava. Mas tá. Acho que é uma questão, então, são opções. Vamos discutir. Né? Ele não jogou o Brasileiro, ele podia jogar a Libertadores. Jogou bem. Ele não jogou contra o Sport. Jogou, inclusive, bem até aguentar. Não, sim, ele vai jogar sempre bem. A questão é assim, entre a Libertadores e o Brasileiro, até agora o São Paulo sempre optou pela Libertadores. E talvez agora não dá mais. Pelo fôlego e pelo fôlego numa competição e pelo enforcamento na outra, numa dúvida, você tem que optar pelo jogo do Brasileiro agora. Porque você tem folga. Você vai fazer isso? Não, então, eu acho que cedo ainda, deveria. Né? Deveria. Não, o jogo é amanhã, mas o que você acha? Não, eu acho que amanhã deve... não vejo ele escalando o jogador, time alternativo, não. Agora, eu não vejo ele arriscando um jogador sem condição. Né? Domingo, eu não lembro a tabela, mas o Grêmio tá lá embaixo também. Tá? Tá, é um ponto de diferença. Então. Estão todos meio parecidos. A única coisinha o confronto só, diretaço, né? Se o Grêmio ganha do São Paulo... Nossa, aí é zona de rebaixamento. Tudo que nós estamos falando aqui, que cada um tem o seu lado, a única coisa é que na hora que você chega no CT, aí você olha pros caras assim, o treinador fala, é noite de Libertadores no Morumbi, mas eu vou dar uma segurada em vocês. Não vai, né? Rapaz, o treinador arruma confusão, hein? Os jogadores não gostam disso daí, mas nem a pau, né? Você vai falar pro cara que você vai segurar por causa do Grêmio. Não gosta? Uma noite de Libertadores. Tá, o jogador é difícil dele entender, cara. Então chama o bebezão, fala assim pra mim, você não quer que segure? Tá de beiço? Tá de beiço? Então é o seguinte, você vai garantir que nós vamos jogar quarta e você vai ganhar um jogo domingo. É duro. E é sábado.
Sábado. À noite. Porque Pior ainda, institucionalmente, que Depois vale... tem terça, nos aflitos. Ah, isso. Pô, assim, mas eu acho que, isso é palpite meu, acho que nesse aspecto é uma boa coisa do Zubeldia. Eu acho que ele tem, tá todo mundo... Não tem biquinho, não tem, eu quero jogar esse, não me parece. Ah, não. O que o Verson tá falando é que é um voo que tu A quer essência jogar. do jogador é que Não tem bico, falta 50 mil boca. Como é que vai ter bico torcedores. se não falta boca? Por quê? Ué, Porque tem pouco jogador. pra ter bico precisa ter Não, boca. mas entendeu? E a Concordo, o minha impressão Luciano assim, podia falar, não gasta esse de não, reserva. Luciano- Esse ele se dá bem pedido com para os quarta Libertadores, uma noite no Morumbi, é muito diferente de terça que vem. Ah, você não vai para os aflitos. Tá bom, eu fico em casa aí, tá tudo bem. Eu acho que Sei não, o jogo decisivo, acho. Mas o jogador se sente Então, mais mas à você vontade. percebe como o São Paulo Agora- quer tudo? agora- O São Paulo podia fazer o seguinte, então tá. Com a Copa do Brasil é a terceira minha prioridade. Não tenho elenco para jogar os 3. Arrisca nos aflitos. Coloca o reserva. Muito bem, Arnaldo. Quais são os detalhes dessa nova mesma contusão do Lucas? Nova mesma, né, Tironi? Na verdade, eu vou dar o crédito aqui ao nosso grande Rafael Varanda Tricolor, nosso, entre aspas, espião, que me passou um cheiro de time pela manhã quando a gente estava chegando ao G4, e eu falei, mas e o Lucas? Ele falou, bem pensado, acho que eu não vi o Lucas. O Lucas jogaria, né? Eu falei, então, você não viu o Lucas? Ele falou, não vi, entre os titulares. Aí, para mim, já despertou uma inquietude. E aí eu comecei a ir atrás. As fotos do treinamento, que normalmente dão pistas, não constavam o Lucas. E fui fuçando até chegar a informação que ele tinha sentido de novo o joelho no treinamento de hoje. E que tinha passado... Mesmo joelho, aquele que o tirou o da pancada no gramado sintético do Allianz, né? Comparado a um acidente de carro, trauma do painel, não é isso? Trauma do painel é o nome. Como se tivesse sofrido um acidente de carro, que ele tinha sentido já num pedaço do jogo do Alianza Lima, que ele considerou um susto, e que voltou a sentir depois de um choque no treino desta terça-feira, proporcionando novos exames e tudo mais, e já a retirada dele da partida. O São Paulo, pouco depois disso, já sabendo que a imprensa estava sabendo, publicou o seguinte: o meia atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o Refis Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico. Após sofrer um trauma no mesmo joelho durante a semifinal do Campeonato Paulista em 10 de março, Lucas participou das partidas contra Fortaleza e Alianza, saindo do banco nas duas ocasiões. O camisa 7 voltou a sofrer uma pancada no local durante o duelo em Lima, mas participou integralmente dos trabalhos de quinta, sexta e sábado. Preservado do clássico contra o Palmeiras no último domingo, voltou a treinar novamente na segunda-feira e vinha em preparação para atuar contra o Libertad até a terça-feira, quando sentiu de novo. As últimas informações que eu tive depois disso tudo é que é algo como uma inflamação que voltou a ocorrer por conta dos choques, mas não seria nenhum procedimento cirúrgico. Não seria agravou a lesão ou teve uma nova lesão. É a mesma lesão, é a mesma pancada que ele teve lá e ele está com dificuldade de se recuperar, né? Então, é um incômodo, são dores que limitam a participação dele. É um jogador que fica mudando de direção toda hora e tal. É claro que preocupa pela idade, pelo longo tempo de recuperação, pela dificuldade de voltar à forma. Está acabando a maratona antes da parada. E é aquilo que a gente falava. O São Paulo, todo mundo, comissão, direção, contavam com Lucas e Oscar para essa etapa, quando o time volta a jogar em casa e precisa ganhar jogos. O São Paulo foi sobrevivendo até então sem seus principais jogadores. Já perdeu o Calleri até o final da temporada. Já provavelmente não terá o Luiz Gustavo. E agora o Lucas não se sabe quando ele retorna. Ele só vai retornar quando ele estiver sem dor, né? Então é uma baixa, talvez não só para o jogo do Libertad, provavelmente para o jogo decisivo contra o Grêmio no sábado, e aí por diante com o Náutico na terça, e aí vai acabando a parte da maratona até a parada para o Mundial de Clubes. Não dá para cravar, mas
possível que só volte depois da parada. Não é uma chance descartada que isso aconteça só depois da temporada. Bom, aí o São Paulo, que estava começando a olhar para o banco e falar, bom, agora já tem mais um pouquinho de gordura aí para escalar, não tem mais. E assim, a escalação titular tem aquela dúvida, né? Dobra com o Ferrarese lá na lateral e Cédric na frente, ou o Ferreirão no lugar do Cédric, mais ou menos como seria com o Lucas, vamos dizer assim. Então, é isso, né? É o que tem acontecido. É quase que um time para o primeiro tempo, para controlar o jogo e se segurar, e um time para a parte final do jogo, segundo tempo, mais ofensivo para arriscar e ganhar. Não tem muito por onde fugir, né? Agora tá difícil de convencer as pessoas. Confesso para você que, olha, é difícil explicar para as pessoas que com tantas ausências e sem grandes jogadores no meio-campo para frente, sobretudo no banco, você tem que pensar na sua estratégia e nas trocas. Então, você lança todas as suas armas ofensivas na escalação inicial, você não tem troca depois, né? É o que você estava falando, né? Quando parecia que o banco, do lado do campo, sem o Lucas, tem o Ferreirão, o Ferreirinha e o Luca de 18 anos, né? É isso que o São Paulo tem, né? Uhum. Então, eu acho possível começar como começou nos últimos jogos da Libertadores, inclusive, e colocar no segundo tempo o Ferreirão, né? Eu acho que é possível que isso aconteça, né? Com detalhe que a dinâmica do jogo de amanhã vai ser do Libertad defendendo, esperando por um empate, porque o empate é ótimo para isso. O empate que não é ruim para o São Paulo, só é ruim moralmente, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da tabela não é. Ele é ótimo para o Libertad. Então, não espere que o Libertad vai sair para o jogo e tudo mais e tal. Longe o disso. que deixa essa escalação com o Cédric estranha. Em contrapartida, se você põe o Ferreirão, você não tem um ponta para trocar depois. Aí você vai ter que pôr o Cédric. Aí você vai ter que fazer isso. Realmente. Porque tem gente também que, assim, o Alves jogou recentemente na ponta, não funcionou, né? Ele não é um jogador de lado de campo. O Rian não é um jogador de lado de campo. O jogador de lado de campo é o Luca, como eu falei, até porque o Henrique do Carmo continua machucado. O que pode acontecer de diferente? Oscar. Isso que eu ia perguntar. Aí pode acontecer. Então, mas o Oscar pelo lado... Não, o Oscar pelo lado esquerdo, né? Jogou até no segundo tempo contra o Palmeiras. Só que aí é no lugar do Ferreira, do Ferreirinha. Não, o que pode acontecer é o Oscar no centro, no lugar do Alves, né? Não, sim, mas isso não resolve a questão da ponta. Não resolve. A questão, o que pode acontecer é o Alves, que está oscilando, agora o Oscar chegando, a contusão não foi grave como a do Lucas, ele não ficou tanto tempo fora, né? É uma outra coisa, ele já mostrou alguma desenvoltura no pouco tempo que ele jogou no jogo com o Palmeiras. Pode ser uma novidade para começar, e aí o Alves entraria os meninos no segundo tempo, por exemplo, o Alves e o Ferreirão, né? É uma possibilidade. Certo. Então tá aí, de novo, cobertor curto do São Paulo, envolva as voltas com... Cara, tem que para logo, chega logo a parada aí da data FIFA, Mundial, sei lá o quê, senão tá difícil. É que tem que chegar com o São Paulo em primeiro na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e mais à frente no Brasileiro. Já esse negócio do Lucas já enrosca a vida na Copa do Brasil, enfim. A Libertadores é o menor dos problemas, né? Por incrível que pareça. Exato. Esse jogo de amanhã é o menos dramático pro São Paulo, né? Sim. O menos perigoso, vamos dizer assim. Uhum. Claro que se perder é ruim, mas é o menos decisivo, né? Dessa trinca aí, entre Libertad, Grêmio e Náutico, né? Bom, e o Libertad, como eu falei, né? Vai estar muito contentão se conseguir sair daqui do Brasil com um empate. Vai como? Perdeu, né, no fim de semana. Perdeu, poupou alguns jogadores, perdeu por Sportivo Luquenho, que é um time modesto do futebol paraguaio. O Libertad, que vinha muito forte até aquele jogo com o São Paulo, né? Aí perdeu força, né? Perdeu um pouco de força, mas continua mantendo a liderança do campeonato paraguaio à frente do Guarani, que também perdeu no final de semana pro Cerro Porteño. Aliás, agora ficou uma briga ali, cara, interessante, entre Libertad, Guarani e Cerro Porteño próximos. Então o Libertad tem olho em duas frentes aí, né? Certo. O que ocorre de novidade em relação àquele time que perdeu para o São Paulo lá no Paraguai
é a volta do Roque Santa Cruz, ele mesmo. Ele vinha jogando como titular, se machucou, não jogou contra o São Paulo. E pode ser a principal novidade assim no time, que é um time cheio de jogadores rodados, experientes, né? Não é um time técnico, mas é um time que tem rodagem e força, né? E como você falou, o empate seria excelente para o Libertad, né? Ele então, praticamente se seguraria em segundo lugar da chave, né? Isso. Então, portanto, não espere espaços. Então, o maior problema do São Paulo jogando em casa nos últimos jogos foi não conseguir fazer gol. Simplesmente isso, né? E as chances que teve, pênalti, não sei o que, desperdiçou. Então vai ser um jogo duro nesse aspecto. Quem apita, hein? A arbitragem vem da Colômbia. É um árbitro experiente, rodado, não é nada. Não é o... Putz, não é quem vocês pensam lá, o Roldan. Não, é o Carlos Bittencourt, da Colômbia, que é o árbitro da partida. Não é dos principais árbitros do quadro da Conmebol, mas não oferece pavor, pelo menos à primeira vista, né? Bom, esse jogo você vai poder, se você não puder ir no Morumbi, você vai poder assistir, vou repetir, no Wallplay, com o pacote Wallplay mais Paramount Plus. Tem planos a partir de R$ 29,90 no Wallplay. Se você fechar o plano anual, você paga R$ 21,90 por mês. E ainda recebe 12 vouchers de R$ 40 por mês na ingresso.com, ou seja, assina, vê o Tricolor na Liberta e ainda vai no cinema praticamente de graça. São 12 vouchers de R$ 40 por mês no ingresso.com que você ganha se você assinar, fazer esse pacote anual. Combo bacanudo. Então, assina aí que você vê o jogo do São Paulo. Tem vários jogos da Libertadores com esse pacote Wallplay mais Paramount Plus. E Sul-Americana também. Tem vários jogos que são exclusivos, inclusive da Sul-Americana, na Paramount Plus e da Libertadores também, que estão no Wallplay. Vai lá que é biscoito fino, tem o link na descrição aqui para você fazer a sua assinatura. O São Paulo tem hoje um confronto contra o Libertad e pode garantir sua classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores. O Wendel, que ficou fora do treino de segunda-feira, foi novidade no último treino. Recuperado após um choque na face, participou normalmente das atividades e tem chances de ser relacionado. Como já falado no vídeo, a grande surpresa será o desfalque de Lucas Moura mais uma vez. No último treino, Zubeldia aplicou um trabalho tático posicional e de bolas paradas, além de fazer os últimos ajustes na equipe. No gramado ao lado, uma outra parte do elenco realizava um jogo em espaço reduzido, além de trabalhos de fundamentos técnicos. O São Paulo pode ir a campo com uma formação composta por Rafael, Ferraresi, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Ferreira, Cédric Soares e André Silva. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para a partida de logo mais entre São Paulo e Libertad. O meu é 2-0 para o Tricolor e vaga garantida na próxima fase.